Boa tarde aos colegas engenheiros e engenheiras que estão participando conosco nessa SOIA virtual desde aqui da cidade de Goiânia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês nessa programação. O nosso painel versará sobre impactos da pandemia nas avaliações e perícias de engenharia e agronomia. O nosso painel será constituído de 4 apresentações, onde cada palestrante terá um tempo de 20 minutos. Ao final das 4 palestras, será concedido um tempo de mais 20 minutos para debates e perguntas. Estarão conosco nesse painel o doutor Luciano Ventura, que versará sobre impactos da pandemia nas avaliações de preço de engenharia. O engenheiro de Forte Construções, Marcos Soares de Souza, que falará impactos da pandemia nas avaliações de imóveis no âmbito da administração pública federal. Como observação na apresentação do Dr. Marcos, será feito por vídeo já gravado, sendo que quaisquer manifestações ou perguntas deverão ser enviadas por e-mail que serão respondidas por ele. Na sequência, teremos a apresentação do nosso engenheiro agrônomo, nosso amigo, colega, Dr. Marcelo Rossi, que falará sobre a valorização de imóveis rurais durante a pandemia. E, finalmente, teremos a apresentação do engenheiro civil e também advogado, nosso amigo Francisco Maia Neto, que falará de perícias em arbitragens. Quero, primeiramente, fazer algumas considerações antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, de que as primeiras publicações sobre avaliação de imóveis no Brasil surgiram por volta de 1918. Em 1923, já houve uma melhoria nos métodos de avaliação de terrenos que, a partir de 1929, começaram a ser sistematicamente utilizados. A partir daí, a engenharia de avaliação no Brasil começou a ganhar espaço, continua ganhando e apresentando técnicas cada vez mais evoluídas de avaliação. Atualmente, o número de publicações e estudos na área aumentou consideravelmente, fazendo com que a avaliação de imóveis tenha um suporte científico consistente, com completa ausência de subjetividade no momento da avaliação. A engenharia de avaliações de perícia é um dos campos da engenharia que reúne uma vasta gama de conhecimentos relativos à engenharia e à agronomia, bem como diversas áreas de conhecimento, ciências sociais, exatas e biológicas, que tem por objetivo determinar tecnicamente, ou seja, sem subjetividade alguma, o valor de um bem, de seus direitos, frutos e custo de reprodução. A pandemia nos obrigou a dar um novo direcionamento nas atividades da engenharia de avaliações de perícia e surgiram várias situações as quais passamos a enfrentar como novos paradigmas e, inclusive, em aspectos de valorização de imóveis, como é o caso dos imóveis rurais, assunto que será abordado por um dos nossos palestrantes no painel. Então, passo como primeiro palestrante a palavra ao nosso engenheiro civil Luciano Ventura. Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação do currículo do Luciano Ventura, que é engenheiro civil, pós-graduado em avaliações de perícias, vice-presidente do IBAP, presidente do IBAP Paraná, 2016-2019, membro das comissões de estudos das normas ABNT, avaliação de bens e perícia de engenharia na construção civil, redator das diretrizes básicas para avaliação em garantias bancárias, certificado em avaliações pelo IBAP nível AAA, coordenador geral do COBREAP, do 19º COBREAP, realizado no Paraná em 2017, e sócio fundador da avaliador.com. Com a palavra, o doutor Luciano Ventura, por favor. Obrigado, conselheiro Aníbal. Boa tarde a todos os colegas. Para mim é uma honra estar ao lado desses profissionais aí que eu tenho uma profunda admiração. Então, é um prazer estar participando desse evento aí online aí, dessa SOEA, que é o maior evento técnico aí da nossa profissão aí, engenharia, agronomia e geociências, que é a profissão que eu tanto amo e faço com muito prazer. Então, vou compartilhar com os colegas aqui uma apresentaçãozinha que eu preparei. Então, aí, deixa eu compartilhar.
Acho que tá ok aí, né? Acho que tá todo mundo vendo aí. Então, agradecer o presidente Joel Krieger, né, que sempre tem apoiado as demandas da engenharia de avaliações e de perícias de engenharia. É o trabalho que a gente tem feito há uma longa data, desde quando ele era presidente aqui do CREA do Paraná, e eu, como presidente do IBAPA Paraná, fiz diversas reuniões com ele e consegui demonstrar a importância da nossa atividade para a sociedade como um todo e para o sistema profissional nosso, que tem muitos profissionais que atuam nessa área de avaliações e perícias de engenharia. Agradecer ao presidente Clemenceau, que tem feito um excelente trabalho junto ao IBAP Nacional. Ele tinha um compromisso e não pôde participar aqui com a gente. Agradecer ao conselheiro Aníbal, que tem sido excelente profissional coordenando a CTAP, que é a Comissão Temática de Engenharia de Avaliações e Perícias. Essa comissão que surgiu justamente aqui no Paraná, foi uma recomendação da CAP, que é a Comissão de Avaliações e Perícia aqui do Paraná. Participei de algumas reuniões, onde foi para os CREAS Sul, aprovaram, e isso hoje é uma realidade dentro do nosso sistema, e tem feito um excelente trabalho coordenado pelo conselheiro Aníbal, então defendido muito a nossa profissão. Agradecer a todos os presentes de CREAS, os representantes das entidades de classe, todos os presidentes e associados dos IBAPs que estão participando desse evento, também o presidente do CREA do Paraná, aqui, que tem sempre apoiado as nossas demandas, e todos os profissionais que fazem parte do sistema. Então, logo que iniciou a pandemia, o primeiro trabalho que fizemos dentro do IBAP, então a pandemia que iniciou o primeiro caso aqui em fevereiro, no Brasil, né? Então, a gente elaborou em pouco tempo, vejam aí, em 2020, em abril de 2020, a gente elaborou esse documento, aqui vou dar um zoom para melhorar um pouquinho, recomendações práticas para trabalhos de campo. Então, isso a gente se uniu, fizemos algumas reuniões e aprovamos esse documento, era um documento provisório para durar 30 dias, e já se passaram mais de 1 ano e meio, e a gente continua utilizando esse documento. Então, tem algumas orientações, como informar o contratante ou justificar a eventual decisão de não realizar os trabalhos, levar álcool gel, usar máscara, luvas, evitar o contato físico, até mesmo cumprimentos. Então, ele tem diversas orientações, evitar tocar em objetos, em componentes do imóvel, não realizar vistoria quando tiver alguém com Covid, então a gente sempre tem que perguntar se tiver alguém com suspeita, na época também se fosse alguém do grupo de risco, a gente evitar de estar visitando esses imóveis. Então, a gente acaba que continua utilizando esse documento, né? Vejam, mais de 1 ano aí que a gente vem utilizando, é um documento muito útil, que orientou os profissionais, e se tenha salvado uma vida, já valeu muito a pena a gente ter feito esse documento aí, que é as recomendações práticas para trabalhos de campo, que a gente disponibiliza lá. Tem aqui ao lado, vocês têm o QR Code, tem o QR Code. Para quem quiser, isso aí está disponível lá na biblioteca do IBAP Nacional, dá para acessar esse trabalho. Quem quiser dar um link ali no QR Code, vai direcionar para esse documento aí. Então, vamos lá. Quais os impactos, né, então, que a gente teve? Então, basicamente, toda a nossa atividade foi impactada, né, pela essa pandemia. Então, quer seja compra, venda, locação, o sistema financeiro, fundos de investimento, empresas, fusões, aquisições, indenização, tributos como IPTU, tributos como a herança ou doação, que é o tal do ITCMD, que varia conforme estado, que tem a carga máxima de 8% sobre o valor do imóvel. Então, recentemente eu fiz uma avaliação para um profissional que até que faz parte do sistema, onde ele, além de ter perdido o ente querido da família dele, estava sendo tributado excessivamente por um valor que estava fora do valor de mercado. Então, fiz o laudo fundamentado tecnicamente, como muito bem colocou o conselheiro Aníbal, e consegui reduzir para ele essa tributação em mais de 150 mil reais. Então, ele ficou muito grato com o trabalho técnico que nós fizemos para defender o valor justo, né, daquela cobrança daquele tributo. Então, perícias, assistência técnica, mediação, arbitragem, seguros, tudo isso que depois vai ser melhor abordado pelos outros profissionais, os outros palestrantes. As espécies de perícias, então eu trouxe esse gráfico para vocês verem as espécies de perícias, isso veio do projeto de revisão da norma de perícias de engenharia, que é a 13752, que está
quase finalizando essa revisão dessa norma. Então, a gente tem avaliações, exame, vistoria, processos processórias e dominiais, impactos em contratos de obras e serviços. Então, tudo isso foi impactado pela pandemia. Preço de venda residencial, trouxe esse gráfico aqui, um estudo da FIPESAP, né? Então, a gente vê que aqui, onde iniciou a pandemia, nessa linha verde, são a variação dos preços de vendas residenciais. Então, a gente vê que ela vinha, quando iniciou a pandemia aqui em fevereiro, ela teve um ajuste, mas não foi algo tão expressivo. Então, está 5,27%. Só que ela descolou muito aqui o custo, aqui a inflação aqui que a gente vê, né? Então, quase de 1 milhão de anúncios válidos para 50 cidades. Esse estudo é feito com mais de 1 milhão de anúncios. Nos últimos 12 meses, teve um avanço nominal para a venda de apartamentos de 5,27%. Ficou muito embaixo da inflação, IPCA, que foi 9%, e o IGPM, que está aqui em cima, aqui, 31%. Então, teve um aumento do preço de venda dos apartamentos, que no valor médio de R$ 7.700, segundo esse estudo da FIPESAP. Só que realmente o que mais destacou aqui foi a inflação, né? Veja esse descolamento que teve. Então, agora fazendo uma abordagem, quais os métodos de avaliação, né? Segundo a norma técnica brasileira de avaliação de imóveis urbanos, quais são os métodos? Então, a gente tem que são o método comparativo de dados de mercado e o método comparativo de custo. Método da quantificação de custos, método involutivo, que está aqui embaixo melhor destacado. O involutivo é o preço de venda, custos de produção, taxas e cenários, etc. E o método evolutivo, que também nós utilizamos muito. Valor do terreno, custos, reedição e fator de comercialização. Então, vejam que os custos, eles em todos os métodos, eles são abordados. Então, vamos fazer uma análise desses custos. Então, eu fiz um levantamento. Quando eu tinha feito essa pesquisa, a gente tinha dados até julho de 2021. Então, desde o início da pandemia, que foi fevereiro, o primeiro caso aqui no Brasil, até julho de 2021, se passaram 1 ano e 5 meses. Então, eu fiz a seguinte análise. Eu olhei 1 ano e 5 meses para trás e depois olhei 1 ano e 5 meses para frente. Então, em azul, a gente vê algumas publicações com dados da PINE, Sinduscom, IBGE e FGV. Então, a pavimentação, por exemplo, teve um acréscimo 1 ano e 5 meses antes da pandemia de 7%. Obras de arte em São Paulo e drenagem subiram 4%, residência popular 5%, a mão de obra de residência popular 5%, prédio com elevador padrão fino, vejam só, ele tinha baixado 1 ano e meio antes da pandemia, baixou 10% o valor do material dos prédios finos. Preste atenção nisso aqui. Prédio com elevador, a mão de obra tinha subido 28% nesse período 1 ano e meio antes da pandemia. Prédio sem elevador 4,8%, o CUB, ele tinha subido, o CUB de materiais 5,7%, e a inflação, que é IPCA e IGPM, estava na faixa de 5% a 7%. Vamos ver agora, depois, durante a pandemia, o que aconteceu. Vejam só o destaque que eu quis trazer para os colegas. Então, que tinha subido 7%, ela subiu 37%. Obras de arte, de 4%, passou para 40% nesse período de pandemia. Material de residência popular passou para 60% de acréscimo. Mão de obra, de 5%, subiu 10%. O prédio padrão alto, né, padrão fino, material que tinha diminuído 10%, vejam só, subiu de 70%. A mão de obra também teve uma mudança para baixo de prédios finos, que tinha subido 28% antes da pandemia, agora ela diminuiu, baixou 27%. Prédio sem elevador popular, o material passou de 40% para 50%, o CUB de 5% passou para 40%, e o IPCA, que é a inflação aqui, de 5% para 9%, e o IGPM de 7% disparou para 42% durante esse período de 1 ano e meio. Então, analisando aqui um outro gráfico também que eu quis trazer aqui, ele é um levantamento da CEBIC. Então, vejam lá, aqui em vermelho a gente tem a variação dos custos dos materiais, que estava alto, em 2010 foi baixando, chegou aqui embaixo. Quando iniciou a pandemia, vejam só, disparou o valor dos materiais,
Em compensação, a mão de obra, que estava lá em cima, reduziu bastante aqui. Então, é muito interessante esse gráfico aí, que fica bem claro esse deslocamento. E a questão das vendas, né? Unidades vendidas. Então, um estudo da BrainFip dizia que o quê? 2016 eram vendidos na faixa de 7.300 imóveis, 8.000 em 2017, 8.000 em 2018, 19, 9.000, e opa, agora aqui, iniciou a pandemia exatamente aqui no Brasil em fevereiro, então já subiu de 9, foi para 10, para 13, então numa média de 11.000 unidades vendidas e 11.600, segundo esse estudo. Então, teve um incremento das vendas. Então, isso está muito claro. E desse estudo aqui, diz também o seguinte, que dessas vendas, 81% são imóveis do Casa Verde e Amarela, 16% padrão médio e alto, e 1,9% são outros. Agora, aqui, o que a gente fala do uso correto da tecnologia, né? Então, a gente vê que a tecnologia veio para explodiu, né? Então, estamos aí participando desse maior evento da engenharia de forma online, cada um na sua cidade, aí na sua casa, no seu trabalho. Então, a gente vê, a era do Big Data. Indústria 4.0, eu acredito que já estejamos na 5.0. Cidades inteligentes, internet das coisas, inteligência artificial, moedas digital, blockchain, machine learning, veículos autônomos, impressoras 3D, drones, termografias, robôs avançados. Então, esses são os termos que a gente tem escutado muito. Na questão de automação, eu vejo que vai ter muito mecanismos que se autoalimentam sem a necessidade de interferência do homem. Técnicas computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso da mão de obra. Então, isso são as tendências tecnológicas, né? E dentro dessas tendências, é importante o profissional estar sempre se atualizando. Por exemplo, a termografia. Vou comprar uma máquina, uma câmera termográfica, preciso saber a norma que vai dar as orientações. Então, vejam só, agora, durante a pandemia, faz pouco mês, aqui, em 30/6/2021, foi publicada essa norma aí, que muitos profissionais desconhecem. Ela fala o quê? Ensaios não destrutivos da termografia. Como que eu tenho que utilizar esse equipamento? Então, importante destacar que na norma está dizendo o quê? O termografista tem que ser uma pessoa qualificada, ele tem que ser um profissional que tenha que conhecer, ele tem que estar qualificado conforme a norma ISO 9712. O que é essa norma ISO 9712? Ela fala dos ensaios não destrutivos, a certificação de pessoal em END, em ensaios não destrutivos. Então, certificação profissional é o que a gente sempre tem discutido dentro do Embape. A pessoa precisa ser certificada em engenharia de avaliações, precisa ser certificada para fazer um trabalho de termografia. Então, isso é algo que realmente veio para ficar. O uso correto da tecnologia, né? Então, em junho de 19 foi publicada a norma de avaliações. E na norma está muito claro o termo vistoria. A vistoria, o que está lá? É uma atividade essencial para o processo avaliatório. Então, a gente não abre mão da vistoria. Então, a gente tem discutido isso muito dentro da comissão temática. Essa vistoria tem que ser efetuada pelo profissional da engenharia de avaliações. Isso está claro na norma técnica, está claro para nós profissionais. Mas, infelizmente, a gente tem sido muito preocupado. Saiu resolução do Banco Central, o CONF, os CREAs entraram com ações, então isso é um absurdo. A gente tem que exigir que sejam feitas vistorias nos imóveis. É parte essencial do nosso trabalho, da nossa avaliação. Não tem como fazer sem fazer a vistoria. Quais os riscos do uso correto? Achar que a tecnologia vai substituir nós profissionais? Isso não tem como. Então, quais os riscos? Risco de manipulação de dados e de resultados. O risco da valoração ser errada. Na vistoria que nós identificamos problemas como mau uso, anomalias, vícios e falhas, possibilidade, inclusive, do imóvel não existir, documentos irregulares, isso é muito comum nas avaliações que a gente faz, nas vistorias, nas análises que a gente faz. São os engenheiros, avaliadores e seus laudos que desenvolveram essa área e que alimentam de forma precisa esses bancos de dados. Uma visão internacional, né? Então, o que diz o FSB, que é o Conselho de Estabilidade Financeira Global? Então, em nenhum momento ele abriu mão dessa vistoria. E a gente buscou lá, existe um único exemplo de dispensa de vistoria, que seria a questão do imóvel
recentemente inspecionado. Isso é comum para nós que somos avaliadores, fica a critério do engenheiro avaliador, se ele quiser abrir mão de uma vistoria do imóvel que ele acabou de ir lá, um apartamento que ele foi menos de 3 meses, fica a critério do engenheiro. Agora, não abrir mão dessa vistoria. Então, o que diz a UPAV, que é a União Pan-Americana de Associações de Avaliação, e o IVSC? O IBAP é filiado ao UPAV e ao IVSC, que é o Conselho Internacional de Padrões de Avaliação. Então, está lá, como requisito geral, a vistoria. Com a investigação, a inspeção é importante fazer, a inspeção, a vistoria. Então, essa norma está em vigor em janeiro de 2020. O IBAP traduziu essa norma para o português. Isso, vocês têm acesso a essa norma na biblioteca do IBAP Nacional. E essa norma também deixa claro que, além de você atender essas recomendações internacionais, você tem que atender a norma do seu país. Então, atenda a norma ABNT 14653, que é essa norma nossa que a gente usa para fazer as avaliações. Muito interessante também trazer a visão internacional da Tegova, que é como uma União Pan-Americana, nós temos a Tegova, que é lá na Europa. Então, na Tegova, ela é muito específica, ela coloca isso muito claro na norma internacional dela. Então, traduzindo ali um pequeno trecho dessa norma, está lá: garantia de todos os bens e imóveis para micro, pequena, média ou grandes empresas necessita ser feita por um avaliador interno ou externo daquela instituição, usando uma vistoria, né, completa, com avaliação interna e externa do imóvel. Então, você tem que ir lá e vistoriar esse imóvel. Então, é muito legal essa norma da Tegova, ela é um pouco mais aprofundada, ela fala de avaliações automáticas, alguma coisa assim, mas sempre ela dá importância para o engenheiro avaliador, que ele vai ter que estar lá do outro lado, monitorando esses resultados, analisando, e se ele não concordar, ele apresenta o laudo da forma dele. Então, essa norma é muito interessante. Então, nós dentro do IBAP, eu, por exemplo, apresentei em 2007, a gente já estava discutindo macromodelos, eu tenho um macromodelo, eu fiz um trabalho, apresentei no Cobriap, então, a gente já vem discutindo isso há muito tempo dentro do IBAP, macromodelos, avaliação automática, inteligência artificial, essas coisas a gente já vem discutindo, mas o profissional capacitado, treinado, especializado, ele tem que estar lá do outro lado, então não podemos abrir mão dessa importância do nosso trabalho. Aí, agora, alguns destaques do trabalho dentro do IBAP. O IBAP, que praticamente dentro dessa pandemia nós ampliamos as nossas filiais, estamos em praticamente todos os estados. Fizemos, além daquele documento que eu passei para vocês, da recomendação prática, código de ética, diretrizes sobre conflito de perícias, boletins técnicos, diversos boletins da biblioteca do IBAP Nacional, tradução do IVSC, canal do YouTube. Muito legal esse canal do YouTube, eu participei da primeira apresentação online, foi bem bacana lá. São mais de 34 vídeos, mais de 5.000 inscritos, então isso aí a gente fez com o uso da tecnologia. Cursos à distância, a gente orientou todos os IBAPs como trabalhar nesses cursos, eventos virtuais, assembleias, na verdade, cursos. Qualquer evento nosso hoje é um evento internacional, a gente tem participantes de todo mundo, e a mesma coisa a gente também pode participar dos eventos dos outros países. Atualizamos o site, a biblioteca virtual, o congresso da UPAV, que vai ser em outubro, de 20 a 22 de outubro, na República Dominicana. Eu tenho feito parte da comissão, lá da Secretaria de Relações Interinstitucionais da UPAV. Muito legal o trabalho que eles têm feito, e a pandemia nos uniu ainda mais com esses órgãos. E a organização do Cobriap, que vai ser aí na terra do nosso amigo Aníbal, aí, nós vamos fazer de 9 a 12 de novembro, o maior evento técnico do IBAP, um sucesso. Logo que a gente lançou, as vagas foram todas preenchidas, e estamos trazendo outras empresas patrocinadoras, vamos trazer equipamentos, vai ser muito bacana esse evento. Infelizmente, no momento, tivemos que segurar o número de inscritos, mas se Deus quiser, vai ser um sucesso o evento, e tomara que a gente consiga abrir para novos inscritos, porque tem muita gente querendo participar desse nosso evento. Então, como conclusão, para finalizar, né? A gente viu uma pouca variação média no valor das unidades, né? Não teve muita variação. Lógico que tem que analisar caso a caso, né? Cada região, cada tipologia. Aumento dos custos,
e do número de transações e aumento de serviço, sim, teve aumento de serviço. Muitas obras e reformas, infelizmente, sem o devido acompanhamento técnico. Então, nessa parte de acompanhamento de obras, perícias, tem um problema muito grande, um trabalho que a gente tem feito junto à CEBIC lá, que muitas obras entregues estão sofrendo ações judiciais, muitas vezes por mau uso desses imóveis. Então, são mais de 80 mil ações, muitas vezes sem a fundamentação técnica adequada, né? Então, existe o grande risco do mau uso dessa tecnologia e mesmo profissionais sem atribuição ou capacitação que possam estar atuando nessa área específica da engenharia. Muita mais informação, muitas normas técnicas sendo desenvolvidas e vai vir muita novidade aí nos próximos meses, essa globalização e a necessidade de uma atualização constante dos profissionais. Então, trouxe aí um gráfico, uma imagem aí, entidade de classe aqui do CREA do Paraná, então a importância de você participar da tua entidade de classe, ser parte do IBAP, né, que é a área, é a entidade que defende os seus interesses. Então, a entidade de classe forte é o profissional forte, né? Então, qualquer dúvida, seguem aí os meus contatos, me sigam aí nas redes sociais, sempre estamos à disposição para ajudar os profissionais que atuam nessa área. Queria mandar um grande abraço a todos aí, desejar muita saúde e paz. Muito obrigado. Obrigado ao engenheiro civil Luciano Ventura, né, pela apresentação, dentro do seu tempo normal. Em seguida, passaremos aí a gravação que foi feita pelo nosso colega Marcos Soares de Souza, que falará dos impactos da pandemia nas avaliações de imóveis no âmbito da administração pública federal. O engenheiro Marcos Soares de Souza, né, engenheiro de fortificação e construção, é chefe da seção de avaliação de imóveis da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército Brasileiro, engenheiro de fortificação e construção e mestre em engenharia de transportes pelo IME, especialista em avaliação de imóveis desde 2006, instrutor do curso de avaliação de imóveis do Exército Brasileiro, já ministrou mais de 20 cursos de avaliação de imóveis, tendo formado mais de 700 engenheiros e arquitetos da administração pública e de órgãos civis em engenharia de avaliação. Também autor de trabalhos premiados no 20º COBREAP, realizado em Salvador, Bahia, e também associado da Associação Brasileira de Avaliação de Perícia, ABAP, e neste momento ele representa esta associação. Muito obrigado. Então, passaremos aí a gravação da apresentação do engenheiro de fortificações e construções, Marcos Soares de Souza. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Marcos Soares, sou engenheiro de fortificação e construção, sou especialista e professor em avaliação de imóveis, trabalho com avaliação de imóveis desde 2006 e hoje eu atuo como chefe da seção de avaliação de imóveis de uma diretoria de patrimônio do Exército Brasileiro. Então, estou nessa diretoria já há 5 anos e fazendo um trabalho aí não só de atuação como avaliador de imóveis, mas também ministrando cursos, formando avaliadores de imóveis, não só para o Exército, mas para toda a administração pública federal, e também para estados, municípios e por aí vai. Gostaria primeiro de agradecer o convite para participar aqui da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês. O tema desse ano é exatamente sobre pandemia, né? Aprendizados, desafios para a engenharia e para a agronomia e também para as geociências. A minha especialização é em avaliação de imóveis, então eu trouxe um tema aqui sobre avaliação de imóveis. A gente vai falar sobre os impactos da pandemia nas avaliações de imóveis no âmbito da administração pública federal, ok? Antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar foi feito pela minha amiga Karina Moreira. A Karine Moreira, ela é diretora da ABAP, então, Karine, muito obrigado e seguimos aqui cumprindo a missão, tá certo? Bom, vamos passar agora para a apresentação. Então, a gente tem aí os impactos da pandemia nas avaliações de imóveis no âmbito da administração pública federal. Bom, trazendo uma notícia aí de 2018, né, aproximadamente 2 anos do início da pandemia, né, do lockdown, primeiro lockdown aqui no Brasil, né,
A gente já vê aí a notícia de que o governo federal era dono de 655 mil imóveis, dando um total de aproximadamente 600 bilhões de reais. Isso é estimado, tá, gente? E o que a gente tem de interessante nessa notícia, né? A gente percebe aí que 179 são prédios ocupados, né? Isso em 2018. Quando a gente fala aí de um cenário de 2020, né, exatamente no início da pandemia, esse número já era um pouco maior. E esses prédios ocupados representam um grande desafio, né, para a administração pública, por conta da necessidade de manutenção desses prédios e da grande necessidade de dar uma destinação para eles. Bom, quando a gente entra aí lembra um pouquinho aí, ainda em 2018, a gente vê a notícia, né, acredito que todo mundo vai se lembrar do incêndio e desmoronamento do edifício Wilton Paz de Almeida. Esse edifício foi sede da Polícia Federal durante muitos anos, né, por 25 anos. Então, um prédio público, né, pertence à União, e ele ficou desocupado desde 2003, abandonado. E acabou acontecendo ocupações irregulares. Então, a gente percebe aí o grande problema da administração pública em fazer a manutenção e conseguir dar destinação para uma quantidade tão grande de imóveis que ela tem. Então, acabou acontecendo um incêndio nesse imóvel, né, nesse prédio, e resultou no colapso total do edifício. Então, a gente percebe que existia uma situação caótica em relação ao patrimônio público, né? E quando a gente fala na situação durante a pandemia, logo depois que começou a pandemia, o que a gente teve nesse cenário, né? Então a gente teve lockdown, paralisação de atividades não essenciais, né? A gente viu que o nosso país dependia muito do trabalho presencial, né? Enquanto alguns países já avançaram bastante em questão de trabalhos remotos, no Brasil, principalmente na esfera pública, né, na administração pública, ainda se dependia muito do trabalho presencial. E a gente teve uma situação de lockdown e paralisação de muitas atividades. Paralelo a isso, o governo precisou redirecionar esforços para o controle da pandemia. Ou seja, aquela questão de utilização do patrimônio ficou cada vez mais deixada de lado, né? O governo passou a ter a necessidade, a obrigação de redirecionar seus esforços, seus gastos para o controle da pandemia. E aliado a grandes incertezas do mercado, né? Ninguém sabia como ia acontecer aquela pandemia, essa pandemia que a gente está vivendo ainda até hoje, né? Mas isso tudo levou a uma estagnação no controle dos processos patrimoniais. Então, aqueles imóveis que estavam parados continuaram parados, sem destinação. Então, o trabalho que estava sendo feito no sentido de fazer uma manutenção ou de dar alguma destinação para aqueles imóveis ficou esquecido realmente. Consequências que a gente pode levantar dessas pandemias, né? Então, assim, aumento da inadimplência. Então, pessoas que estavam fazendo financiamento de imóveis junto à Caixa ou junto a outros órgãos públicos, né, de financiamento de imóveis, começaram a cair em inadimplência, exatamente pela questão do colapso de empresas. Então, foi aumentando aí a quantidade de pessoas desempregadas, né? Então, uma coisa ficou diretamente relacionada à outra. Aquelas pessoas, aquelas empresas que ainda possuíam patrimônio começaram a ser devedoras da União, né, por conta de inadimplência, começaram a dar-se alguns imóveis como pagamento de dívidas, é o que a gente chama de dações em pagamentos. Isso acarretou também aumento do número de bens imóveis da União. Então, repara que mais bens imóveis foram destinados para a União, foram recolhidos para a administração pública. A gente tem ainda aí, no cenário de pandemia, os gastos extraordinários com as ajudas emergenciais, os chamados auxílios emergenciais. E a gente via aí uma necessidade muito grande da administração pública em fazer caixa. O governo federal, a administração pública precisava com urgência de caixa, de fazer caixa, de ter dinheiro para poder auxiliar a população a conseguir suportar os efeitos da pandemia e principalmente o país a conseguir aguentar os efeitos da pandemia sem realmente quebrar de uma forma generalizada. Bom, o que a administração pública fez frente a esse cenário da pandemia?
Já no segundo semestre de 2020, ficou muito claro, né, e passou a ser uma ordem geral dentro da administração pública a necessidade de fazer caixa. O governo federal ele viu exatamente a possibilidade de fazer caixa frente a essa quantidade muito grande de bens imóveis que o governo tinha e ainda detém, né? Com isso foi feito um plano de alienação, na verdade já existia, né, um plano de alienação do governo federal, né, de alienação de bens imóveis, mas esse plano foi intensificado. Em que sentido? A ideia era alienar os imóveis que não estavam em uso, né, imóveis em bom estado de conservação, que poderiam ser utilizados por outras empresas, por outras pessoas, só que estavam no domínio da União e não tinham ali uma destinação, então eram ativos que estavam se perdendo no tempo, né? Ativos que não estavam cumprindo o seu papel de serem ativos. Bom, no primeiro semestre de 2021, já nesse ano, fruto de um trabalho feito a partir do segundo semestre de 2020, né? Na verdade ele iniciou antes, mas no segundo semestre de 2020 esse trabalho foi intensificado por causa da necessidade do governo federal de fazer caixa. E aí a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, lançou o PAI. O que é o PAI? É a Proposta de Aquisição de Imóvel. No caso, a gente está falando de aquisição de imóvel público, imóvel da União. Com isso, foi criada uma nova área de atuação para avaliadores de imóveis. Em que consiste esse plano, essa proposta de aquisição de imóvel, esse PAI? Uma pessoa física ou jurídica, aí é que está um ponto muito, muito interessante dessa proposta, pessoas físicas e jurídicas podem fazer uma proposta para fazer aquisição de algum imóvel da União. Nessa proposta, existe a necessidade de se saber o valor do imóvel. Então, a pessoa que vai fazer a proposta, ela contrata uma avaliação e aí essa avaliação é necessária que ela seja feita por um profissional habilitado. No caso, a gente está falando de laudo de avaliação de imóvel, e o laudo de avaliação de imóvel é feito por engenheiros civis, ou arquitetos, ou engenheiros agrônomos, no caso de avaliação de imóveis rurais, né? E essas avaliações, elas vão embasar a proposta de aquisição desse imóvel. Mas o fato é que foi criada uma nova área de atuação para avaliadores de imóveis, e a gente está falando aí de muitos imóveis da União que estão sem uso, né? A gente fala aí de quase 700 mil imóveis, claro que muitos estão em uso, mas boa parte disso é passível de serem alienados. E agora, no segundo semestre de 2021, começou a haver um aumento da oferta de imóveis nessa proposta de aquisição de imóvel, né, no PAI, e a gente vê uma tendência muito grande de aumento da demanda de avaliação de imóveis, exatamente porque quanto mais oferta de imóveis a gente tem, maior a demanda por avaliação de imóveis. Então, a gente começa a perceber que se por um lado, né, a pandemia trouxe muitas perdas, né, perdas no mercado, perdas de vidas humanas, perdas de desvalorização da bolsa, aumento do dólar ou desvalorização do real, né, e por aí vai. Por outro lado, a gente vê uma aceleração na demanda, né, de trabalhos que envolvem avaliação de imóveis. Então, eu acredito que esse ponto causou um grande benefício para o setor de avaliação de imóveis, né? Se a gente, voltando agora para o PAI, né, quais eram os objetivos da proposta de aquisição de imóveis? O objetivo número 1, fazer caixa no âmbito do governo federal. E o que alavancou essa necessidade foi exatamente a pandemia, né? Então, a pandemia ela forçou o governo federal, forçou a administração pública a buscar meios de fazer caixa. O Brasil estava numa época onde existia muita necessidade de auxílio emergencial, de ajudar empresas, de ajudar pessoas físicas mesmo, né? Então existia essa necessidade de fazer caixa. Então o PAI veio como um grande salvador, né? Uma grande esperança para o governo federal para poder fazer caixa. E também, além de fazer caixa, né?
quando você dá uma destinação para esses imóveis que estavam desocupados, estavam abandonados muitas vezes, a gente acaba desonerando a administração pública. Então, isso tem um efeito muito positivo nesse sentido. Andando ali lado a lado, a gente tem o mercado de trabalho sendo fomentado. Então, você tem imóveis sendo lançados no meio civil, né? Você tem pessoas ali contratando profissionais na parte de avaliação de imóveis. Então, você tem aí um mercado de trabalho sendo fomentado. E isso possibilitou que pessoas físicas e jurídicas viessem a adquirir imóveis públicos. Então, esses imóveis, esses ativos que estavam sem uso, vão passar a ter um uso e ali vai ser montada uma empresa, vai ser montado um escritório, ou a pessoa vai morar naquele imóvel, se for um imóvel residencial. Então, a gente passa a dar uma destinação para aquele imóvel passa a gerar outro tipo de renda que volta para a administração pública federal ou estadual, municipal, na forma de impostos. O imóvel que está sendo utilizado, uma empresa que está sendo ali montada, isso gera um benefício para o governo, né? E falando um pouco sobre as consequências no ramo da avaliação de imóveis, né? Então, houve um aumento da demanda por laudos de avaliação. Esse aumento, ele ainda está, eu diria que ele ainda está muito gradativo, né? Ele começou de uma forma lenta, ele está sendo lançado, né? Esse programa, essa proposta de avaliação de alienação de imóveis, né? De aquisição de imóveis, o PAI, ele foi lançado em maio deste ano. Então é um programa muito recente. Já houve as primeiras propostas, as primeiras alienações assim como tudo que é novo, né, gente? Quando é lançado, as pessoas têm um pouco de incerteza, têm um pouco de medo. A partir do momento que vai dando certo, vai acontecendo as alienações, as pessoas vão adquirindo imóveis da União. A tendência é que isso alavanque, que isso cresça cada vez mais. E um ponto bem importante nessas propostas é que elas exigem que a avaliação do imóvel ela pode ser feita por quem vai fazer a proposta, mas ela tem que ser feita, tem que ser contratada isso é feito, né, por um profissional da engenharia de avaliações, ou seja, engenheiro civil ou arquiteto, se a gente está falando de avaliação de imóveis urbanos, ou engenheiro agrônomo, no caso, ou engenheiros florestais, né, no caso de avaliação de imóveis rurais. Então a gente vê aí o que? Uma valorização da engenharia e da agronomia, né, também da arquitetura. Qual que é o panorama dos imóveis da União, esses imóveis que estão disponíveis para aquisição? Então, eu trouxe aí uma notícia, né, de junho de 2021, bem recente, e falando o seguinte: o governo tem 89 bilhões em imóveis, é uma estimativa dessa quantidade de imóveis que podem ser vendidos. Ou seja, 89 bilhões em imóveis podem fazer parte do PAI, tá? A promessa do governo era de 1 trilhão, mas essa promessa ela estava levando em consideração o total de imóveis que a União tem, tá? Só que quando a gente verifica alguns desses imóveis, eles possuem, eles não podem ser alienados, né? Por exemplo, o pacote inicial do governo, né, o pacote total do governo em relação a imóveis que podem ser vendidos era de 400 bilhões. Só que 77% desses são glebas ou terras que são destinadas para a reforma agrária. Então, se elas já estão destinadas para a reforma agrária, apesar de elas teoricamente poderem ser vendidas, né, em teoria, mas como elas já têm uma destinação, elas não vão poder fazer parte neste momento. Claro, que o imóvel ele está destinado à reforma agrária, mas se ele for retirado essa destinação dele, ele passa a poder ser vendido. Então a gente tem um potencial aí acumulado, né? O potencial inicial de 89 bilhões, podendo chegar a 400 bilhões, né? Eu coloquei aí na imagem, né, o endereço eletrônico do site do Ministério da Economia, né? imóveis.economia.gov.br. Você pode dar uma verificada nesse site, verificar a questão da legislação, o que fala sobre avaliação de imóveis. Existe uma questão da remuneração dos avaliadores, como que eles vão ser ressarcidos, tudo está explicado lá, tá, gente? Então, a criação desse PAI, dessa proposta de aquisição de imóveis da União, isso deu abriu um novo leque, né, um novo ramo de trabalho para profissionais avaliadores de imóveis.
e esses profissionais eles podem atuar inclusive de forma autônoma, tá? Não precisam ter empresa, você não precisa abrir um CNPJ para isso. Então é um ramo de trabalho muito interessante que já saiu da fase embrionária, né? Ele já é uma realidade, mas o potencial dele está em uma grande expansão. Quando a gente verifica, por exemplo, a lista de imóveis que já estão disponíveis para receberem proposta, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 35 imóveis. Eu trouxe aí mostrando como é que é a tabela, né? Mas a tabela completa, quando você entra lá naquele site, mostra 35 imóveis na SPU do Rio de Janeiro, né? Então tem imóveis, por exemplo, ali na Praça Mauá, imóveis bem localizados, né? No centro, na Avenida Rodrigues Alves e por aí vai. E a gente tem também, trouxe aí uma segunda lista de imóveis, também no Rio de Janeiro, são 133 imóveis pertencentes ao INSS. O INSS vai alienar esses imóveis. Então são prédios, tem algumas salas comerciais, tem ali em Bom Sucesso, Rua Conde de Irajá, e quando a gente pega essa lista completa, a gente verifica aí 133 imóveis já com possibilidade de alienação. E essas possibilidades de alienação, para cada imóvel desse vai ter que ter o quê? Uma avaliação de imóvel. E a avaliação de imóvel, como eu falei, na própria legislação, que você pode consultar nesse site, fala que são laudos de avaliação feitos por profissionais da engenharia e agronomia. Então, a gente percebe aí alguns quesitos em relação às tendências, né? Então, quando a gente fala da disponibilidade de imóveis, existe uma tendência de aumento nas aquisições pelo PAI, tá? Conforme eu já falei, né, você começa a vender alguns imóveis, né, da União, as pessoas começam a ver que isso é um bom negócio, e é um bom negócio, né? São imóveis muito bem localizados, a gente vê lá no Rio de Janeiro, tem imóveis no centro do Rio de Janeiro, tem imóveis na Zona Sul. Então, são imóveis da União que estão sem uso, só que possuem uma localização muito boa. Então, essa disponibilidade, ela tende a aumentar, tá? Porque a tendência é aumentar a quantidade de propostas. Com isso, a gente tem uma demanda por laudos que também vai aumentar. A tendência é que esse aumento seja gradativo aí ao longo de poucos meses, né? A gente tem também, obviamente, uma valorização no setor de avaliação de imóveis, já que essas avaliações precisam ser feitas por profissionais da engenharia e da arquitetura, e a gente tem aí um fomento do mercado de imóveis, porque esses imóveis que estavam obsoletos, estavam ociosos, né, digamos assim, eles passam a entrar no mercado imobiliário, passam a pertencer a outras empresas ou pessoas físicas e jurídicas que vão dar algum uso àquele imóvel que estava até então ocioso, né? Bom, partindo aí para um fechamento, eu ressaltei aqui 3 conclusões, né? Então, o que a pandemia trouxe, né, para a administração pública em relação aos imóveis pertencentes à União? Acabou trazendo uma agilização de processos, né? Então, a pandemia diretamente induziu a administração pública federal a ter mais agilidade na condução dos processos de alienação. Com isso, a gente viu um trabalho muito intenso da SPU e a gente viu aí o lançamento desse programa, né, dessa proposta de alienação de imóveis. A parte da avaliação de imóveis públicos, então aumentou a demanda por avaliação de imóveis públicos a curto e principalmente médio e longo prazo, né? Conforme eu falei, a partir do momento que você vai tendo processo de alienação desses imóveis, a tendência é que a gente tenha um aumento na demanda de avaliação de imóveis, porque a gente vai tendo um aumento exatamente nas propostas para aquisição desses imóveis. E um ponto positivo que eu acho muito legal é a valorização profissional, do profissional de engenharia de avaliações. Então, o fato dessas aquisições precisarem de um laudo de avaliação feito por um engenheiro civil, engenheiro agrônomo, arquiteto, engenheiro florestal, isso tende a valorizar cada vez mais o profissional da engenharia de avaliações, tende a valorizar cada vez mais o nosso trabalho, tá? Bom, o tempo é um pouco curto, né? Eu disponibilizo aí os meus contatos, tá? Quem quiser fazer alguma consideração, segue o meu e-mail aí, imemarcos@gmail.com, meu e-mail pessoal é o que eu mais utilizo. Quem desejar deixar alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta,
quiser fazer alguma contribuição, eu peço que vocês encaminhem por e-mail, tá? Já que essa palestra foi gravada, né? Então eu não pude fazer ao vivo, exatamente por causa do meu trabalho lá no Exército, né? Então não pude estar aqui ao vivo hoje. Mas, enfim, deixa a sua dúvida, a sua contribuição, pode mandar pelo meu e-mail, eu prometo que vou responder hoje ainda, tá bom? Mais uma vez agradeço muito o convite, é uma honra, um prazer, uma satisfação cada vez mais estar contribuindo para a engenharia e agronomia e fico muito feliz de estar participando aqui da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. É isso, agradeço muito a presença, a participação de todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mesmo sendo apresentada essa gravação do engenheiro Marcos Soares, nós agradecemos, né, a participação dele nesse painel, com a sua palestra, e dando sequência ao nosso terceiro painel, né, que versará sobre a parte da agronomia, que o nosso colega engenheiro Marcelo Rossi falará sobre a avaliação de imóveis rurais, né, durante a pandemia. O engenheiro agrônomo Marcelo Rossi, né, formado pela Exalc USP, mestre em avaliações pela Universidade Politécnica de Valência, Espanha, certificado AAA em engenharia de avaliações pelo IBAP Nacional, autor de diversos livros, né? Ele apenas citou um livro aqui, Engenharia de Avaliações Aplicada a Propriedades Rurais, né? Eu tenho uma coleção de livros dele, editado pela editora Leu de 2021. Então, passaria a palavra ao nosso colega Marcelo Rossi para as suas considerações e apresentação. Por favor, Marcelo. Boa tarde, obrigado pela organização, pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês e contribuir para desenvolver a nossa atividade. Eu vou falar aqui com vocês sobre a valorização dos imóveis rurais nesses últimos 2 anos, tá? Durante a pandemia. Eu não tenho aqui como afirmar para vocês que as informações que eu vou passar foram causadas pela pandemia, mas que aconteceram durante, né? O que a gente percebeu, principalmente nos imóveis, vou separar algumas regiões onde eu tenho mais informações, no Centro-Oeste, por exemplo, onde a gente tem uma forte vinculação entre o produto e o preço das terras, como, por exemplo, saca de soja e preço de terras em saca de soja, a gente percebeu uma elevação forte nos preços, porque justamente o preço da saca de soja dobrou nesse último ano, né? A impressão que eu tenho é que essa alta no preço da saca não foi especificamente por causa da pandemia, né? Nós tivemos seca no Brasil, tivemos secas nos Estados Unidos na última safra, o que implicou um pouco não uma queda, mas uma estabilidade na produção e aumento de demanda. Então, aumento de demanda, a produção não atende, a gente tem uma elevação natural dos preços da commodity. Como no Centro-Oeste existe uma relação direta entre o preço da commodity e o preço da terra, onde a maioria das terras lá são comercializadas em sacas de soja, depois convertidas em reais, houve naturalmente um aumento do preço, né? A questão que a gente não tem ainda como responder é quanto vai durar esse aumento de preço, porque normalmente a gente viu nos últimos anos, antes da pandemia, uma elevação natural no preço das terras. Mas, como a gente sabe, esse último ano teve um pulo, não foi se você pegasse um gráfico, não veio uma curva de tendência, assim. De repente você tem um salto, né? E como a gente sabe, como diz o ditado popular, tudo que sobe, uma hora cai, né? E isso a gente já viu aqui em outras épocas aqui no Brasil, quando, por exemplo, tivemos alguns problemas com um dos nossos maiores compradores, e aí aquilo barra o preço do produto, e ele volta para a tendência de baixa. Os especialistas aí dizem que essa tendência de estabilidade no preço da soja, nessa faixa que a gente está, deve permanecer na safra de 2022 também. Então, provavelmente, o preço das terras
deve se estabilizar também nessa nova faixa. Se você pegar outras regiões do Brasil, São Paulo, por exemplo, onde está a minha base, você pegar cana-de-açúcar, que é um dos principais produtos aqui do estado, você percebe que também houve uma elevação no preço, né, a ATR subiu, mas também teve uma queda na produção. Aqui a gente teve uma seca muito grande esse último ano, estima-se em torno de 30% a quebra de produção, de quantidade de toneladas de cana. Então, esse aumento de preço na tonelada apenas compensou a queda de produtividade que a gente teve. Eu não verifiquei um aumento de preço nas terras, nas áreas de cana, tão grande quanto a gente verificou no centro-oeste brasileiro, nas áreas de agricultura de soja, milho e algodão. Se você for para o lado lá sul da Bahia, Espírito Santo, café, pecuária, essas coisas, você percebe uma estabilidade nos preços, não houve um aumento. Apesar do preço da saca de café também ter incrementado, as terras, os imóveis produtores de café, a gente não percebe uma elevação de preço tão grande quanto a gente percebeu no centro-oeste. Ficou mais para uma área, mais para uma estabilidade de valores. Então, o que a gente percebe, na minha análise, eu não diria que isso é fruto da pandemia. Apesar do tema da semana aqui, os impactos da pandemia, eu não diria que é o impacto da pandemia no preço das terras que forçou essa valorização. O que a gente teve foi uma conjunção de N fatores, a pandemia estava no meio dele, e aí houve esse incremento no preço das terras. A preocupação analisando história, né, analisando outras épocas, onde a gente também percebeu aumentos de preços muito rápidos. 2005, se não me falha a memória, a gente teve uma coisa parecida com o preço da arroba de boi, que estava numa faixa e pulou para outra, dobrou de preço. O que a gente percebeu foi, no momento seguinte, como a gente tem o comércio de terras em algumas regiões do Brasil em parcelas anuais, não paga-se à vista, né? Paga-se em 5 parcelas, 3 parcelas, às vezes até mais, anuais, vinculadas à commodity. O que a gente percebeu na última vez que aconteceu esse aumento muito grande de preços foi uma certa inadimplência daqueles compradores que não conseguiram pagar porque o preço da parcela aumentou muito nos anos seguintes, né? Então, o que a gente percebeu, houve isso no passado, então há uma chance em se manter o preço dessas commodities nessa faixa, existe uma chance no futuro a gente perceber um problema de inadimplência com os pagamentos daquelas fazendas que foram vendidas a prazo. Quando o produtor não produz exatamente aquela commodity, né? Ou não é um especialista, ele não consegue produzir de tal forma que ele consiga pagar as parcelas. O reflexo disso nos laudos de avaliação é muito importante que você que está fazendo laudo nessa época, né, nesse último ano, e ainda agora com os aumentos, você deixar muito claro essa informação no trabalho, no seu laudo de avaliação. Porque os nossos laudos de avaliação eles são usados nesse momento, quando você entrega o relatório, mas também vão ser analisados no futuro. Então, existem casos onde se questiona o valor de algum imóvel, ainda mais em processos que envolvem, por exemplo, desapropriação. Então, no futuro, como há uma certa lentidão, às vezes, entre você fazer a avaliação, ser julgado o processo, vai para as instâncias superiores, e daí, quando efetivamente é dada a ordem de pagar aquela dívida, às vezes há um questionamento, porque o mercado muda nesse meio tempo, né? Então, como agora a gente está numa fase de pico de valores, é importante que você coloque essa condição macro no seu laudo, no seu relatório, para que no futuro, lendo, quando as pessoas forem analisar o seu trabalho, elas entendam como é que estava o mercado naquela época e possam justificar, nós vamos entender por que naquela época o valor dos imóveis estava tão alto, né? Existe uma chance disso continuar, então aí daqui a alguns anos a gente pode falar, os imóveis naquela época estavam até baratos perto de hoje, né?
A minha impressão é que a gente chegou num valor proporcionalmente entre produção, né, e valor produtividade e valor dos imóveis, ainda há um espaço para crescimento no valor das terras. Se você comparar com o valor por hectare de outros países, que também são produtores em escala igual ao Brasil, as terras aqui ainda relativamente podem sofrer um incremento de preço. Existe uma linha de especialistas aí em comércio exterior que falam em aumento de demanda nos próximos anos. Tá? Então, os nossos principais compradores, a tendência é que eles continuem comprando em grandes quantidades, havendo essa demanda muito grande de produtos do nosso agronegócio, provavelmente os preços vão se estabilizar e vão se manter, não vão cair, vão se manter nessa faixa, e o preço das terras também vai se manter nessa faixa, nesse novo patamar. Acho que o que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento é mais nesse sentido. Como eu disse, eu não ligaria esse aumento de preços de terras com o fenômeno pandemia, né? Ocorreu durante ela, mas eu não diria que foi efeito dela na valorização foi o efeito da pandemia na valorização dos imóveis, né? Eu acho que há outros elementos aí, principalmente demanda e, como eu disse para vocês, uma estagnação na produção, quando se era esperado um aumento na produção, se a gente olhar os últimos anos. E fico à disposição para as perguntas, e mais uma vez, obrigado pelo convite aí do conselheiro Aníbal e dos organizadores do evento. Um momento, deixa eu pegar meu papel aqui. Aqui. Colega aí de larga experiência em avaliação dos cursos, vários livros editados. Vamos passar aqui a palavra ao professor, né, engenheiro civil e também advogado, Francisco Maia Neto. Francisco Civil, Direito pelo FMG. Ele tem um currículo um pouco longo, mas eu não vou lê-lo todo, porque vai tomar muito tempo, vamos ficar quase meia hora aqui dele. Autor de livros sobre avaliação, perícia, mediação, arbitragem, construção e mercado imobiliário. Eu já fui aluno dele, um curso que eu fiz há quase 30 anos em Belo Horizonte, né? Presidente do IBAP Minas Gerais, de 88 a 92, do IBAP Nacional em 2003. Vice-presidente do CREB Minas Gerais, conselheiro da OAB Minas Gerais, 2010 2015. Presidente da Comissão de Direito e da Construção, 2011 2015, e da Comissão de Arbitragem da OAB Minas Gerais, 2016 2018. Vice-presidente jurídico da CMI Secov Minas Gerais, 2012 2018. Diretor regional para Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, 2018-2019. Eu acho que é um currículo bastante longo, acho que dá para fazer uma boa apresentação do que é o nosso aí, professor Francisco Maia, ressaltando também que, além disso tudo, é produtor rural de café, né? Diz que o café dele é produzido com excelente qualidade no sul de Minas, né? Então, passo a palavra ao professor Chico Maia. Por favor, professor. Um abraço e obrigado. Boa tarde, querido amigo Aníbal. A satisfação estar aqui na companhia dessas grandes expressões da engenharia de avaliações e perícias, Luciano, Marcelo, o Marcos, que não está aqui presente, mas sempre está conosco aí, e esse time de primeira grandeza aí, eu estou me esforçando aqui para chegar perto deles, né? E eu vou falar de um assunto que talvez não seja tão familiar assim, porque a arbitragem, embora neste próximo sábado, dia 25 de setembro, a lei de arbitragem complete 25 anos, nós ainda não temos uma cultura da arbitragem no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso,
falando das arbitragens, das perícias em arbitragens. Então, eu vou apresentar aqui alguns slides só para ilustrar essa nossa apresentação, que eu vou fazer uma introdução para vocês, breve, do modus operandi das perícias em arbitragem, e depois eu vou comentar dessas alterações procedimentais que nós vimos, haja vista que os 3 colegas que me precederam já nos brindaram com aulas extremamente produtivas sobre as questões fáticas que alteraram substancialmente o comportamento aí do mercado imobiliário nesses 2 últimos anos, praticamente. Então, meus amigos, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre a importância da perícia como elemento de prova, independente de ser no processo arbitral, no processo judicial. Eu faço minhas as palavras do nosso querido amigo, ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, quando esteve em São Paulo, em outubro de 97, abrindo o Congresso Extraordinário da UPAV, a União Pan-Americana das Associações de Evaluation, e ele nos falou, resumidamente, de forma bastante objetiva, a perícia é a rainha das provas. Por quê? Porque ela é uma prova técnica por excelência. A perícia, ela representa tudo aquilo que você espera de um técnico, que ele possa informar ao julgador aquelas informações que ele vai julgar. Enquanto um documento pode não ter as informações, uma testemunha pode levar lá informações que não são tão ricas, mas o que se espera de um técnico, de alguém, seja um contabilista, seja um engenheiro, seja um arquiteto, seja um economista, que ele leve informações técnicas e fundamentadas, que é importante. Então, como essas perícias se processam na arbitragem? Primeiro, diferentemente do processo judicial, a perícia arbitral, ela não tem a rigidez, ela não tem as amarras que existem de um código que discipline. Por quê? Então, as regras são constituídas por quem? Pelas partes. E os árbitros que irão julgar coordenam e orientam essa definição. Inclusive, num documento que é assinado logo no início da arbitragem, que chama termo de arbitragem. E aí, meus colegas, nós temos um ambiente propício às adaptações, às inovações, a exigências que um cenário como este da pandemia nos obrigam. Então, isso é o quê? É uma quebra de paradigma em relação ao procedimento trazido no Código de Processo Civil, que obriga os juízes a seguir aquele regramento. Então, nós temos diversas formas de realizar uma perícia na arbitragem. Por exemplo, cada parte apresenta um laudo unilateral. Depois disso, faça uma coisa que faz análise cruzada. Cada um dos profissionais que assiste uma das partes, ele faz pareceres opostos ou críticos ao do outro colega. Os peritos são interrogados pelas partes. Depois, o próprio árbitro ou um tribunal arbitral, quando for múltiplos árbitros, poderão até nomear um terceiro para ser desempatador, utilizando dos elementos trazidos pelos 2 colegas, eles fazem um terceiro laudo. Os próprios árbitros, por exemplo, utilizando aqui os meus colegas de bancada, eu, Luciano e o Marcelo somos árbitros, uma questão que envolve uma avaliação de um imóvel. Nós podemos, como árbitro, analisar isso. Eu tive um caso em São Paulo maravilhoso de um erro de projeto, maravilhoso que eu digo assim, de solução, que foi a indicação de um profissional, nosso colega, para ser árbitro, e ele fez exatamente isso. Podemos seguir o modelo da perícia judicial, em que o julgador, no caso o árbitro, ele nomeia um perito, as partes indicam assistentes técnicos, irão realizar a perícia, podendo também ser uma inspeção
arbitral similar à inspeção pericial, ela prevista no CPC, judicial, perdão. Bom, a nomeação de um perito no processo arbitral, ele tem exatamente buscar a eficácia da produção da prova técnica, como eu disse no início, aquela que, por excelência, deve ser a rainha das provas. E ela pode vir por escolha do tribunal arbitral ou do árbitro, como é no processo judicial. Muitas vezes se tenta uma indicação consensual das partes, ou as partes podem fazer listas abertas e se abre, as listas são feitas e se abre conjuntamente para ver se há coincidência do nome. Pode ser também que sejam feitas listas fechadas, elaboradas pelas partes, pelo tribunal arbitral, e dali se construa o consenso de um nome, e pode ser até um painel pericial, onde cada parte indique um perito e os dois indiquem um terceiro. Bom, para conduzir essa prova pericial, deve-se seguir o que dita a Lei 9.307, de 96, que eu me referi há pouco, que foi alterado pela Lei 13.129, de 2015, que é conhecida como a Lei de Arbitragem, que ela procura preservar o devido processo legal que está incluído na nossa Constituição Federal e que, se violado, ele enseja até a nulidade do processo arbitral. E o que esse devido processo legal? É a oportunidade que ambas as partes podem falar, devem ser tratadas com igualdade, o perito tem que ser imparcial e tem que ser livre para formar o seu próprio convencimento. E, repito, para ele formar o convencimento, ele tem que também justificar as conclusões a que chegou. Na condução da perícia, recomenda-se que o colega tenha entendimento de todos os fatos que ensejaram a arbitragem, reunir com os assistentes técnicos, definir todas as formas de contato, isso eu vou abordar na sequência, o que mudou na pandemia, fazer um cronograma de trabalho, ter uma troca constante de informações entre todos os colegas para que se busque aquela investigação que seja a mais profunda possível e que possa responder a todas as dúvidas que levaram à realização da perícia. Os assistentes têm que ter oportunidades iguais, não se deve fazer contatos com advogados ou as partes, e lembrar sempre que a conduta do perito deve sempre levar em conta aquele velho ditado da mulher de César, que não bastava que ela fosse honesta, ela tinha que também parecer honesta. Um momento muito importante da prova pericial é a oitiva do perito em audiência, ou seja, o perito ser ouvido numa audiência. E aqui eu vou mostrar uma imagem a vocês que representa este momento para que vocês tenham ideia do que significa isso que eu estou falando. Tradicionalmente, as inquirições do perito numa audiência seguem esse modelo físico que eu estou mostrando lá. O tribunal arbitral é constituído por 3 árbitros, poderiam ser 5, 7, 9, mas eu, particularmente, nunca vi mais do que 3. Eles se assentam ao centro. De um lado, ficam ali à esquerda da nossa tela a parte requerente, o seu advogado, o seu assistente técnico. Do lado direito aqui, o requerido, o seu assistente técnico, o advogado, e a equipe de apoio, que é o secretário, esterotipia, que vai anotar todos os dados, a audiência também é gravada, e no meio fica o perito, que vai buscar ali responder a todas as dúvidas que as pessoas ali, obviamente, ordenadamente, mas tanto as partes, requerente e requerido, como o tribunal arbitral, irão inquiri-lo. Bom,
esse é o modelo tradicional. E, voltando aqui, então, o que acontece? Esse modelo, ele dificilmente ele deixará de ocorrer. Quando o laudo ele é muito exaustivamente examinado pelos advogados, pelos assistentes técnicos, e são audiências longas e cansativas, porque é o último ato, normalmente, de uma arbitragem, salvo exceções, que depois os atos vão dar a sentença, vão, então, tomar a decisão final. Então, nesses casos, ocorre, em alguns deles, minoria, que os árbitros determinam as partes que expliquem o que elas querem perguntar ao árbitro. Vão perguntar sobre o quê? Sobre quais temas, para tentar facilitar. Mas a maioria não. O perito ele vai para essas audiências totalmente aberto a qualquer questionamento, tá? Exatamente para esclarecer. Pode levar o seu trabalho, um notebook, onde estão as anotações e tudo. Nesse modelo comum, usual. Bom, eu agora quero fazer esse fechamento exatamente com o que nós vimos que mudou depois da ocorrência da pandemia. Primeiro, os processos se tornaram totalmente eletrônicos. Ontem mesmo, na condição de árbitro e não de perito, eu iniciei uma arbitragem e isso já foi, nem se cogitou mais, já foi decidido ali que daqui para frente tudo eletrônico, inclusive audiência. Então, o que acontece? Todos nós que participamos do processo arbitral, seja na condição de árbitro, na condição de perito, na condição de assistente técnicos, nós tivemos que nos adequar a essas comunicações, contatos por via digital. As audiências presenciais praticamente acabaram. As plataformas se tornaram uma necessidade das instituições que administram a arbitragem e mesmo dos próprios profissionais, porque às vezes os árbitros têm que fazer conferência entre eles, o perito tem que fazer conferência com os assistentes técnicos. Eu fiz o início de uma arbitragem o mês passado que tinha 15 participantes, eu como perito e mais um assistente meu, e eram 3 partes envolvidas, cada uma tinha 3, 4 assistentes, tinha assistente contábil, tinha assistente de engenharia, tinha pessoas das empresas da área técnica dando suporte. Nós éramos 15 numa sala virtual. Isso, inclusive, obrigou algumas instituições até a se mudarem de espaços enormes para lugares que hoje privilegiam a tecnologia. Inclusive, um detalhe, mas todos nós hoje passamos a ter obrigatoriamente um token para assinar eletronicamente. Algumas vezes não existem hoje aplicativos como DocSide, por exemplo, que nós fazemos essa assinatura sem o token, mas nos obrigamos a isso. E os peritos, então, eles tiveram que acompanhar essa mudança e também os seus assistentes técnicos. E o que nós temos percebido é que a comunicação se tornou mais dinâmica. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não violar nenhum daqueles princípios da arbitragem que eu falei. A oportunidade de ambos falarem, terem a mesma oportunidade de falar, serem tratados por isonomia, com igualdade. Então, isso aumentou, redobrarmos os cuidados para um e-mail que não foi enviado, que faltou, uma comunicação via WhatsApp que não teve retorno. Então, essa é uma preocupação que nós temos muito. Toda comunicação que é feita aos assistentes técnicos enquanto peritos, nós pedimos confirmação de recebimento. Isso é essencial. E se não tem, telefona, avisa, pede à Câmara, a Secretaria da Câmara de Arbitragem para fazer isso. Então, é uma questão que se tornou um imperativo redobrar esse cuidado. E essas reuniões,
e apresentações, elas têm que ser realmente muito bem feitas, inclusive serem gravadas. Tá? Isso é fundamental. E com relação à questão física das vistorias, isso foi talvez o maior problema que nós enfrentamos, porque, além de se adequar às cautelas sanitárias, nós tivemos, inclusive, de enfrentar desigualdade entre cidades. Numa cidade havia maior liberdade, na outra menor. Então, nós tivemos que enfrentar esse tipo de problema. Eu realizei uma vistoria no Nordeste, num parque industrial, em setembro do ano passado, que houve um detalhe, nós éramos 7 pessoas, parece, tinham 7 carros. Podia ser feito dentro de uma van, mas não, o protocolo sanitário daquele parque industrial exigia que o transporte fosse individual. Então, é um pequeno exemplo que eu estou dando. E, finalmente, essa questão da audiência, que eu mostrei aquela imagem para vocês entenderem, uma sala, uma audiência presencial, eu acredito que elas ficaram até mais leves, porque hoje nós fazemos audiência no nosso próprio ambiente, na sua cadeira, você tem algumas interrupções, você vai lá, toma uma água, vai ao toalete, come alguma coisa, e ao lado de você fica um notebook com material, às vezes um colega que participou, ele está ali, procura, dá mais agilidade. A sexta-feira nós fizemos uma audiência com um perito, foi extremamente ágil. Um advogado perguntou sobre um determinado, porque tem um elemento tal. Mas que ele falou imediatamente, o meu colega que participou comigo, estava também me auxiliando na prestação dos esclarecimentos, que são fundamentais, é um direito da parte, não tem problema nenhum nisso. Imediatamente ele já achou aquele documento, tinha uma foto, eu olhei para o lado, já vi o que era e resolvi aquele assunto. Então, eu acho que essas são as conclusões. Eu me desculpo aí se eventualmente eu fui um pouco rápido aí na explanação, eu sei que é um assunto que exige muito dos colegas, às vezes, entender, e eu estarei aí à disposição, e eu quero, para finalizar, dizer da enorme satisfação que foi estar aqui hoje e agradecer ao CONFEA, à organização da SOEA, por essa oportunidade, e eu espero que tenha contribuído um pouco para esse debate com relação às perícias, como os que me precederam já exauriram na sua importância e, principalmente, a importância do IBAP nesse cenário. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso querido professor, engenheiro civil Francisco Maia Neto, pelas suas considerações. Nós estamos aí agora numa fase, vou fazer algumas considerações sobre as apresentações, depois passaremos aí pelo quem está nos assistindo, né, que pudesse fazer pergunta, encaminhamento aí pela técnica. Bom, ressaltando a fala do engenheiro Luciano, né, ele disse o que eu percebi da importância de um bom profissional da engenharia, né, atender a sua clientela, um caso especificamente que ele citou aí, em caso de bens para inventários, né? Isso eu tenho participado particularmente, né, dessa questão. Eu estou no meu 3º inventário em família, a gente tem imóveis que foram avaliados não assim, uma certa valorização acima do mercado, porque eu aqui no estado de Goiás, eu milito no estado de Goiás, a Cefaz do estado de Goiás, ela tem uma equipe de avaliadores, né, no seu ITCD, e está sempre avaliando, às vezes, acima de mercado. Tivemos um caso recente agora em família, né, que foi feita uma contestação. Então, a gente tem que tomar essa preocupação de ter um bom profissional. No DF, eu sei também, eu tenho participado lá, a Cefaz, no cálculo do ITCD, ela faz o cliente faz a contratação de um profissional para a elaboração de um laudo que sai encaminhado para o pagamento do ITCD. Enquanto que em Goiás tem uma equipe da própria Secretaria da Fazenda para fazer essas avaliações das suas diversas unidades. Isso é o que eu sei aqui de Goiás e do Distrito Federal. E o Luciano também mostrou aí, né, durante a pandemia, uma certa
não houve muita valorização dos preços dos imóveis urbanos, né, mais ou menos estáveis, apenas que aumentou a comercialização, somente a queda de juros, dos juros, né? E também o uso de materiais tecnológicos como auxiliar nas avaliações, ressaltando também a importância desse programa que o IBAP Nacional tem, da certificação profissional, né, da qualificação mais aprimorada dos engenheiros avaliadores, e sempre ressaltando, isso eu ressalto muitas vezes, eu também sou perito judicial, eu trabalho para a justiça, também para no caso meu, produtores rurais, né, da agronomia, da questão da importância da vistoria. Isso aí é coisa indispensável. A primeira coisa que você pensa numa avaliação é planejar como você vai fazer a sua vistoria. Na minha primeira audiência em juízo, na Justiça Federal, eu estava como assistente técnico, né, junto com o perito e a outra parte. A juíza me perguntou lá sobre o imóvel. O senhor esteve no imóvel? Claro, né? Foi a primeira pergunta que a juíza me perguntou. Então, eu ressalto a importância de nunca se dispensar a vistoria, que é o único clínico do perito avaliador. Então, essa minha consideração sobre o engenheiro Luciano. Quanto a fala do engenheiro Marcos Soares, né, eu tenho já um conhecimento aí dessa questão da SPU na venda dos seus imóveis. O que eu achei assim, importante dessa proposta do PAI, que é a proposta de aquisição de imóveis, eu tenho conhecimento são duas portarias, né, que regulam essa atividade de avaliações e a cadastramento dos guias avaliadores, e a portaria específica, eu esqueci o número das portarias do momento, mas são duas portarias de 2020 da SPU, ressaltando que esse trabalho é feito exclusivamente por engenheiros, né, engenheiros agrônomos, engenheiros civis e arquitetos, que também ficou tudo amarrado na apresentação de ART e nas normas da ABNT. E na época dessa discussão dessas portarias, eu tive acesso a algumas notícias no site do COFES, que eles estavam também tentando aí, fizeram gestões junto à administração do Ministério da Economia, junto ao Congresso, que eles queriam participar desse mercado de trabalho, também fazer seu serviço de avaliação. Então, uma coisa muito boa para o nosso mercado de trabalho, né, para a nossa engenharia, foi isso aí que as portarias da SPU ficou bem direcionada a realmente quem tem conhecimento de avaliações, tem toda a técnica, né, quem estudou plenamente disso aí. Então, esse aí são um fato louvável da SPU. Bom, quanto às considerações da apresentação do Marcelo Rossi, eu sou testemunha aqui em Goiás dessa valorização de terras para a produção de grãos, né, principalmente soja e milho, né? Isso está ocorrendo em diversas regiões do estado, né? Eu tenho presenciado essa valorização, inclusive estou num processo de venda de uma propriedade rural, né? E o preço subiu consideravelmente, e também informações de algumas regiões no estado de Goiás, onde não se tem mais áreas para ser abertas ou mesmo pastagens degradadas. Então, isso provoca uma evolução, né, no valor das terras para a agricultura, né? Também, corroborando com o Marcelo Rossi disse, a pandemia não teve um efeito preponderante no aumento de valores das terras rurais. Isso aí foi ocorrido durante a pandemia, né, da valorização das nossas commodities. Quanto ao nosso Francisco Maia, na sua apresentação, eu vejo a importância desse trabalho de arbitragem, né, como uma nova forma de se ter um trabalho, de se lidar na justiça, né, nessas lides, né? Um trabalho, como ele ressaltou, um trabalho que deve ser feito muito integrado entre os profissionais, né? Os profissionais devem ter um preparo muito forte tecnicamente. Isso também reflete na nossa valorização da engenharia, onde há
abertura de mais um mercado de trabalho e também que deve ser usada nesses trabalhos, nas audiências, com muita tecnologia da informática. Isso seriam as minhas considerações. Eu não sei se tem algumas perguntas a serem feitas. O nosso assessor técnico poderia nos encaminhar. Eu tenho aqui a informação da participação de 265 espectadores. Realmente é um número até considerável. O Rubens, há alguma pergunta a ser feita, Rubens? Sim, realmente parece que não há perguntas. Não sei se todo mundo entendeu. É isso. Aníbal, eu ia fazer uma brincadeira. Pois não. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, quando eu vi aqui no chat que não há perguntas. É o seguinte, o pessoal entendeu tudo, não entendeu nada. Né? Realmente é assim. Mas eu queria fazer até uma, se me permitem, os colegas. Nós temos um tempinho aí para algumas considerações aí. Eu queria perguntar ao Marcelo Rossi, principalmente, que é da área rural, e até Marcelo interagindo um pouco com essa colocação que eu fiz. Você acha que o uso da tecnologia, e eu vou falar especificamente um exemplo do drone, ele poderia ser usado para agilizar vistoria de imóvel rural, ou se já é utilizado? Eu tenho essa dúvida, porque realmente nós não, vocês são muito mais novos que eu sou de uma época que a gente não tinha instrumento nenhum, eu sou da época que a gente rebobinava filme, e eu já tive essa experiência de ir num lugar fazer uma perícia e, quando eu voltei, por algum problema técnico, eu perdi todas as fotos, de repetir. Hoje a gente tem uma tecnologia maravilhosa, então eu queria que você comentasse para nós um pouco sobre o uso da tecnologia, especificamente a questão dos drones na área rural. O que você acha disso, Marcelo? Eu já tenho usado para auxiliar na vistoria, às vezes de áreas distantes, cujo acesso é muito complicado, dentro da própria fazenda, né? Você tem lugares, às vezes, que você não consegue chegar, ou para você chegar você vai demorar muito tempo, então, às vezes, eu uso como um recurso quando eu não consigo ir a campo, né? Ele tem a limitação de raio de ação, tempo de voo, essas coisas, tudo que ainda vai melhorar isso no futuro. Tem algumas vistorias, por exemplo, para instituições financeiras, onde às vezes a gente não pode, quando você está trabalhando pela instituição, né, não é perito, nada disso, você não tem autorização para entrar no imóvel. Então, às vezes, o voo de um drone auxilia você a ter uma ideia de como está a propriedade, né? Só lembrar que você precisa ter o registro do aparelho, o registro seu de piloto, que você precisa renovar isso daí, junto à ANAC, essas coisas, para você poder, tem que fazer o plano de voo, nesses casos, o ideal é você fazer um plano de voo, e aí você tem a vantagem de utilizá-lo, né? Mas ele, apesar da tecnologia, igual você falou, que filmes, chegou e perdeu filmes, né, eu me lembro de ter que levar 5, 10 rolos de filme para poder fazer a vistoria, mais pilha e mais não sei o quê, para não ter perigo de voltar, igual você falou, de chegar lá e voltar. Mas eu me lembro também de várias vezes onde eu achei que eu tinha prendido o filme direito na máquina, e quando eu cheguei para ver, o filme não tinha nem... Eu bati todas as fotos e o filme não estava puxando, né? Não estava rodando. Rolando. No drone você tem o mesmo problema. O chip. Outro dia, a minha prima, ela estava contando o caso que o drone, ela ficou 1 hora fotografando, filmando, etc. e tal, só que ela estava gravando tudo no celular, não estava gravando no chip que vai no drone. O celular caiu no chão, o carro passou por cima e foi embora todo o trabalho. Marcelo, você me lembrou uma coisa recente aqui, um rapaz que trabalha comigo, estava procurando uma palestra, e aí ele achou uma palestra minha, que eu resgatei dos tempos ainda, e eu usava aqueles
como é que chamava aquele negócio? Tinha uma iluminação e você punha um papel transparente escrito? Retroprojetor. Retroprojetor. Depois eu passei do retroprojetor, ele escaneou e tinha uma coisa interessante lá. Equipamentos para perícia. Eu dava aula. Aí eu colocava lá, máquina fotográfica, eu colocava exatamente isso. Pilha reserva, entre parênteses, indispensável. Hoje é o carregador do celular, né? Carregador extra, indispensável. Eu comprei outro dia até um adaptador para você ligar o notebook no carro. Né? Ah, legal. É fácil hoje. Você coloca no acendedor de cigarro e você liga a tomada, ele vira uma tomada. Né? É um conversor. Conversor. Eu sei que a evolução é muito grande e a gente tem outros recursos aí, mas eu acho que, me permitam também entrar um pouco no nosso tema, realmente eu acho que se a gente for sintetizar essas questões, aí nós tivemos uma mudança cultural muito grande e um aprendizado de que é possível fazer as coisas pelo meio virtual. Isso não afasta o contato físico, é óbvio, de fazer uma reunião, às vezes presencial, para se mostrar algum detalhe. Mas hoje, por exemplo, de manhã eu tive que ir numa cidade próxima a Belo Horizonte, porque eu fui mostrar uma planta e eu tinha que detalhar aquilo lá, seria uma coisa que iria ser muito prejudicado numa questão virtual. Isso é um trabalho, não é de perícia, mas é um trabalho na área imobiliária, uma regularização fundiária que nós estamos fazendo. E aí o que acontece? Você tem que mostrar para a pessoa detalhes ali, então prejudica um pouco, por mais que você tenha recurso, não estou dizendo que é inexistente, mas foi importante. Eu senti que foi extremamente vantajoso ter ido. Agora, eu acho que realmente a tecnologia veio para ficar, e eu ouvi recentemente uma pessoa dizer uma coisa que sintetiza muito bem. Eu acho que vão acabar aquelas reuniões assim, que você saía daqui de Belo Horizonte, ia a Porto Alegre, ficava lá 2 horas conversando com o cara e voltava para Belo Horizonte no fim da tarde. Isso acabou, gente. Isso, para mim, acabou. Esse negócio, nós vamos sentar aqui. Hoje, a cultura já está tão grande que isso que eu falei com vocês, que eu fiz uma reunião com 15 pessoas, e isso hoje, as coisas já acontecem aqui no celular. A pessoa te manda uma mensagem, fala assim, eu vou te mandar o link para a gente fazer uma reunião daqui 2 dias, tá bom? Tá ótimo. Faz e nem se pergunta mais. Eu me lembro quando o e-mail foi lançado, você perguntava para a pessoa, você tem e-mail? Vocês lembram disso? Hoje não. Você pergunta, qual é seu e-mail? Óbvio. Você nunca pergunta a pessoa se ela tem e-mail. Então, eu acho que essa mudança cultural veio para ficar e nas perícias nós temos que adaptar. Todos nós vamos ter que ter plataforma, assinatura de Zoom, que seja, ter o token eletrônico, como eu falei há pouco, para assinar documento, ter uma plataforma DocSite para você mandar para os outros assinarem, e isso vai agilizar muito também. Obrigado. Bom, a gente tem um tempinho aqui ainda, eu vou fazer uma pequena manifestação, depois eu passaria aí, viu, Luciano? Se fizesse algum comentário sobre o que nós já conversamos lá nas nossas reuniões da CTAP, né, no Confea, a questão das vistorias remotas aí, dessas plataformas, que é uma coisa muito preocupante, que a tecnologia, ela é bem-vinda, nos ajuda, mas ela não vai substituir o homem, né? Principalmente na nossa área aí, de avaliação de perícia, a gente precisa ter o olho clínico, igual o professor Maia disse, que tem certas situações que a gente tem que conversar com o cliente, explicar os detalhes, que a máquina não faz isso, né? Então, Luciano, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso aí, que é um assunto ainda que a gente precisa discutir, ver como é o funcionamento dessa tecnologia de plataforma de vistorias digitais. Por favor, Luciano. Tá bom, conselheiro. Até complementando a pergunta ali do Chico Maia, do Marcelo ali, que ele colocou muito bem a questão dos drones, né? Então, vamos trazer isso para o imóvel urbano. Então, os drones são uma ferramenta muito importante. Eu saio para fazer a avaliação, coloco o drone do carro e vamos lá, né? Então, ele é muito, muito bacana, curvas de níveis, ele faz um trabalho espetacular, facilita muito o nosso trabalho. Nessa parte de levantamento de áreas construídas, então, a gente consegue captar aquela imagem que muitas vezes imóveis grandes, assim, ele é uma ferramenta muito utilizada, não só no imóvel rural, como também no imóvel urbano.
Mas aí entrando na questão que o Aníbal muito bem colocou, né, a questão do imóvel, não adianta eu ir lá sobrevoar com o drone e tirar fotos de cima, eu vou ter que entrar naquele imóvel, ver nessa parte do imóvel urbano, você tem que ir lá ver se tem alguma patologia, alguma infiltração, rachadura, fissura, trinca. Então, existem outras ferramentas, laser scanners, outras ferramentas muito úteis, mas o principal é ter o profissional sabendo utilizar essa ferramenta, o profissional indo lá, não substitui ainda o nosso olho clínico, né, do nosso, né, nós que atuamos nessa parte da engenharia legal, né, então, é que nem a própria medicina, né, a medicina hoje você faz as consultas virtuais e tudo, ajuda, mas o importante mesmo é o bom profissional, tem que ir lá fazer a vistoria em loco, então essas ferramentas elas vêm nos dar um apoio. Eu vejo muitas vezes na questão de quando eu monto meus laudos para apresentar para os clientes, as imagens de drone ficam espetaculares, ficam excepcionais você apresentar um laudo de uma propriedade, uma indústria, com imagens de drone e tal, mas isso não impede de a gente ter que ir lá no imóvel, fazer a vistoria, botar trenas a laser, medir, entendeu? Então, a gente precisa estar no imóvel. Então, a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas como eu coloquei lá na apresentação, e o Aníbal muito bem captou todas as apresentações e fez o resumo muito bem colocado, é a importância do profissional, do engenheiro estar acompanhando esses trabalhos, esses resultados, analisando, monitorando. Então, o bom profissional tem que estar na linha de frente lá, analisando essas informações. Luciano, aquela questão que você me comentou, que você foi contactado pela uma plataforma de avaliação, e aquela questão da remuneração. Você podia fazer algumas considerações sobre isso aí? Eu acho importante demonstrar para quem não está nos assistindo para tomar cuidado nisso aí, né? Nessa área. Legal, Aníbal. É importante até nessa linha da remuneração, né? Nós do IBAP aí, o Marcelo, o Chico Maia, a gente tem uma preocupação muito grande que, na verdade, o mercado ele está meio que vulgarizando a nossa profissão, né? Eles falam que você vai ficar rico, vai trabalhar de casa, não vai ganhar fortunas, e não é bem isso, sabe? A nossa profissão é uma responsabilidade técnica muito grande, né, que é envolvida. A gente, quando vai assinar um laudo, desde um imóvel simples até indústrias, imóveis mais complexos, imóveis rurais, a responsabilidade técnica nossa é muito grande sobre aquele trabalho. Então, recentemente fui consultado por uma empresa lá que queria que eu fosse fazer uma assistência técnica, e o valor que eles queriam me pagar, na verdade, não pagaria nem a RT que eu teria que recolher para o nosso sistema, né? Então, um absurdo o valor que eles queriam me pagar. A gente, de pronto, eu me neguei a fazer o trabalho, coloquei para eles, se eu tiver que fazer esse trabalho, eu estou pagando para trabalhar, então, infelizmente, a gente tem que tomar um certo cuidado. A CTAP, o nosso Conselho Federal sempre tem nos apoiado nessas demandas. É importante que os profissionais não se prostituem nessa atividade, a gente tem que ter uma remuneração justa, né? Então, é importante colocar e também não entrar de gaiato em cursos que eles vendem como se você vai ficar rico e não sei o quê. Não é bem assim, é uma profissão apaixonante, mas ela exige muita responsabilidade técnica e um aperfeiçoamento constante. Então, era isso que eu queria colocar, Aníbal. Bom, eu perguntaria a algum dos nossos 3 palestrantes se tem alguma consideração a fazer, alguma informação, algum comentário para a gente poder finalizar. Alguma Amigo, coisa eu só mais... gostaria Pois não, Marcelo, pois não. aproveitar isso que o Luciano estava falando para lembrar que quando esses profissionais, sejam os da nossa área de engenharia e agronomia ou outros, cobram esses valores de honorários para fazerem trabalhos ditos de avaliação, eles esquecem que se eles apresentarem ali um valor e aquilo gerar um prejuízo para alguém, ele é o responsável por aquele prejuízo e ele vai ser cobrado daquele prejuízo. Então, o que eu percebo hoje é que existe essa prostituição da área de avaliação, porque eles simplesmente não sabem que eles estão correndo esse risco na hora de fazer o trabalho dele sobre qualquer tipo de remuneração. Né? Só isso. Professor Chico Maia, algum comentário sobre dessa questão?
acho que foi falado tudo. Eu acho que realmente esse é uma luta desde que eu iniciei no IBAP, em 1984. Nós temos uma preocupação muito grande. Eu apenas, talvez, complementaria uma preocupação que eu tenho visto, e eu tenho lutado com isso, é que eu sempre defendi, inclusive quando presidente do IBAP Nacional, levei à Assembleia e foi aprovado um regulamento que os pilares de um trabalho de avaliação de perícia, eles não se resumem a horas técnicas. Eles envolvem também o vulto do trabalho, a responsabilidade do profissional e a especificidade daquele trabalho. A hora técnica é um dos pilares para a composição de valor de honorários. E o que eu tenho notado hoje é que existem muitos questionamentos, principalmente na área pericial, que estão exigindo dos profissionais que demonstrem quantas horas que eles estão demandando e que a remuneração seja só por hora. Eu não comungo dessa ideia, tanto é que quando eu procurei elaborar, juntamente com os colegas da diretoria, um regulamento de honorários que foi aprovado pela Assembleia à época, ele buscava exatamente outros pilares que não aquele somente da hora técnica. Então, eu tenho visto esse tipo e tenho uma preocupação muito grande com esse tipo de questionamento que está acontecendo, principalmente na área pericial. Eu acho que nós precisamos discutir mais essa questão e precisamos de uma cultura que absorva outros parâmetros, como acontece em outras profissões, que já faz parte da cultura profissional, eu diria, e que eu daria só um exemplo: avaliar um apartamento de 100 mil reais, vamos dizer, é diferente de avaliar um apartamento de 2 milhões de reais, embora ambos sejam apartamentos. Eu acho que existe uma diferença aí muito grande nisso. Tá? Então, é mais ou menos só isso que eu gostaria de complementar, já que adentrou-se na área da remuneração do profissional. Muito obrigado. Surgiram duas novas perguntas aqui. Pergunta de Peterson Jäger. Existe algum fórum de discussão sobre avaliação de imóveis rurais? Bom, eu tenho vários blogs na internet, que eu conheço aqui, que eu já acessei, que é o blog, aí, o site do Marcelo Rossi, sempre apresentando algumas considerações, artigos. Eu não sei se vocês... Viu, Marcelo, você tem um conhecimento de ser maior sobre a avaliação de imóveis rurais? Não, um fórum específico disso, não. Tem os IBAPs. O IBAP São Paulo, por exemplo, tem a Câmara Técnica de Avaliações, onde tem lá o grupo de avaliação de imóveis rurais. Tem aquela lista de discussões que o Grandinski organiza, eu auxilio ele, mas é por e-mail, mas um fórum específico de imóveis rurais, não foi criado. Aníbal. Pois não. Eu gostaria de responder essa última pergunta, se você me permitir. A avaliação de imóveis em caráter judicial é obrigatório seguir o padrão ABNT? Essa pergunta, não vi essa pergunta. É a última que apareceu. Está no chat. Está no chat. Está no chat aqui. Tem uma outra pergunta aqui. O fato... Tá, ok. Então, é a terceira pergunta. Tem uma segunda pergunta aqui. O fato da avaliação de imóveis ser atribuição da engenharia faz com que os dados coletados como amostra imobiliária sejam menos confiáveis, considerando que são opiniões de mercado? Bom, eu poderia passar a palavra a um de vocês para responder essa pergunta, depois especificamente a terceira pergunta, o professor Francisco Maia. A segunda pergunta, por favor, alguém pode responder? O colega perguntou alguma coisa se as informações de imobiliária... Está no chat, Luciano. Está no chat. São opiniões. Bom, na verdade, eu não entendo aquela informação da imobiliária, não é bem uma opinião, né? É uma informação de uma oferta de mercado. Então, a própria norma exige que a gente faça um comparativo entre... O ideal é que a gente tivesse somente dados de transação, mas muitas vezes a gente acaba tendo que fazer um laudo baseado em não opiniões, em ofertas de mercado. Então, importante é a gente estudar
ver qual que é a influência dessa variável oferta ou transação, né? E a gente fazer um estudo de mercado e comprovar, não, aquele imóvel, na verdade, a gente está procurando um valor de transação, não um valor de oferta. Então, se você fez uma pesquisa só com ofertas, você tem que analisar e transformar aquela informação de oferta, pelo menos estimar um valor de transação. Então, baseado em estudos, publicações, ou mesmo estudar o mercado específico, pesquisar informações de transações para poder justificar o valor de mercado de transação e não de oferta que você estaria calculando. Marcelo, você quer fazer alguma complementação nessa pergunta, Marcelo? Não, acho que o Luciano respondeu Correto. de acordo, né? Não precisa acrescentar nada, não. Então, tá ok. Então, a terceira pergunta aí, eu passo para a resposta. Vou fazer a pergunta, né, para ficar bem claro aos nossos internautas, e o professor Chico Maia vai responder. Na avaliação de imóveis em caráter judicial, é obrigatório seguir o padrão ABNT? Por favor, professor Maia. Bom, eu tomei a liberdade de avocar essa questão por conta, inclusive, da coincidência com um artigo que eu escrevi agora e que sairá na revista técnica do IBAP-MG, está previsto para sair agora em outubro. E também o Ibradim está lançando um livro sobre shopping center, em que eu abordo também esse tema na questão das avaliações de aluguéis em shopping center. A resposta é sim. E por quê? Porque o artigo 473 do nosso Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele diz claramente, dentre outros, que o laudo pericial deve conter a análise técnica ou científica realizada pelo perito e a indicação do método utilizado, que deverá ser demonstrado que ele é aceito pelos especialistas da área. Ou seja, ele deve espelhar o estado da arte no momento de realização da perícia. Ora, análise técnica e científica e a fundamentação aceita pelo especialista da área, leia-se estado da arte, está onde? Na norma técnica da BNT, que ela é o consenso do meio técnico. Então, embora o Código de Processo Civil não diga explicitamente que seja a norma da BNT, entende-se que, para cumprir esses requisitos, que é uma inovação do CPC de 2015, ele só pode ser fundamentado, em nosso modesto entendimento, pelas normas da ABNT. Está fechado, Aníbal. Seu microfone está fechado. Pronto. Finalizou o professor Chico Maia com a sua resposta? Sim. Sim. Ok. Não havendo mais perguntas, né, para a gente encerrar o nosso painel, eu agradeço a apresentação do engenheiro Luciano Ventura, do engenheiro de fortificações e construções Marcos Soares, do nosso colega engenheiro agrônomo Marcelo Rossi e do professor Francisco Maia. Agradeço a participação de vocês todos, né? Eu acho que demos uma parte de nossa colaboração na experiência de vocês para cada um dos nossos internautas que estão nos assistindo, nossos engenheiros, né? E finalizando, muito obrigado a todos e tenhamos ainda uma programação para hoje e amanhã durante a Soia Connect aqui desde Goiânia. Muito obrigado, até logo. Obrigado. Obrigado, até logo, pessoal. Obrigado, um abraço. Obrigado. Muito obrigado Boa tarde. por tudo. Obrigado. Parabéns aí pelo evento. Um abraço. Ok.